Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui a mais um vídeo do canal do Peregrino.com e hoje eu quero falar com vocês sobre livros. Como você já deve saber, pela thumb, né? Pela matéria do vídeo, nós vamos falar sobre livros do Espírito Santo. Qual é o foco aqui para a gente falar sobre livros do Espírito Santo? O primeiro foco é: nós não vamos pegar livros modernos que falam só de poder do Espírito Santo, de dons do Espírito Santo, a reveria, de qualquer forma, sem um cuidado na palavra de Deus, sem um cuidado na erudição. Esse tipo de livro nós não vamos trazer aqui, nesse review, nessa análise, nessa comparação. E eu entendo que há muitos livros ruins, livros que ensinam você a ter uma certa distorção acerca do assunto, livros que não têm tanta base bíblica e que acaba fazendo você ter uma direção errada, tá? Então nós não vamos trazer livros aí que são, de certa forma, populares, mas vamos trazer aqui preciosidades. O primeiro livro, que é esse que você já deve estar vendo aí, eu vou abrir aqui para você, é O Espírito de Cristo, tá bom? Como você pode ver, do senhor Andrew Murray, ou Andrew Murray, né? Vou dar uma só pinceladinha aqui, né, no livro. Eu vou também abrir aqui para vocês o sumário, uma parte do sumário. Deixa eu ver se eu consigo focar. Eu tenho que ver também, senão eu não consigo saber onde está apontando a câmera, né? Não terminou aqui o sumário, tá, my friends? Tem a segunda parte aqui do sumário. Olha lá. Esse aqui é um clássico que ajudou tantos irmãos e irmãs espalhados aí pelo mundo afora sobre o tema. O legal desse livro do Andrew Murray é que tudo que ele fala, ele dá um breve resuminho no final, fazendo você retomar o assunto e dá uma sensação de devocional. Mesmo que o assunto seja um estudo, um aprofundamento, ele acaba dando depois uma sensação devocional porque tem aplicabilidade. Toda vez que ele fala num capítulo, ele traz uma aplicabilidade disso aqui. É um livro tremendo e a gente vai compreender como que o Espírito Santo age na igreja. E aqui ele traz várias porções da Bíblia, o que é o templo do Espírito, a oposição entre o Espírito e a carne, a adoração que a gente faz no Espírito, por causa do Espírito, a Deus, e muitas outras, sim, pérolas, pedras maravilhosas que esse livro nos traz. É claro que vai encontrar aqui alguma divergência, né? Principalmente quando a gente entra na questão de receber o Espírito Santo, né, e do batismo do Espírito Santo. Mas é um livro de profundo, irmão. É um livro assim, vai mexer com você. Não tem como você estudar o Espírito Santo e não ter essa obra. Essa obra é clássica, conhecida no mundo inteiro, não só pelo seu autor, mas pelo nível de estudo, de erudição, de piedade que tem aqui. Então tem a nossa recomendação aqui. Outro livro que tem a nossa recomendação é esse aqui, que vai também na linha muito parecida da linha do Sr. Murray, que é o livro do Sr. Adoniram Judson Gordon. Esse livro aqui, meus irmãos, é absurdo. É outra obra clássica, você pode ver aqui, tá? É outra obra clássica. Assim como aquele que eu acabei de mostrar para vocês, ele é da Pão Diário com a Clássicos. Isso, Pão Diário com a Clássicos, editora. Irmãos, eu não vou ater muito nesses dois livros, né? Eu já falei daquele, mas nesse aqui também não dá para ter muito por causa do tempo, mas não tem como. Você que quer se aprofundar sobre o Espírito Santo, você não tem esses dois livros. Não tem como, irmão. Peregrino e peregrina. Aqui, eu vou até ver se eu consigo mostrar também o sumário para vocês. Tá? É um livro com erudição, apiedado, você vê a piedade do autor, você vê a santidade do autor,
você vê a seriedade do autor, você vê a palavra de Deus sendo colocada, sendo embelezada aqui, e você vê coisas absurdas, as citações, né, de outros irmãos, principalmente os irmãos mais antigos, clássicos, irmãos até medievais, antes. Você vê, Gordon cita vários irmãos, mas uma coisa assim que esse livro tem de especial, que eu acho assim, só esse capítulo valeria todo o livro. Eu não sei, quando eu li isso aqui eu me rendi a Cristo, eu tive que me calar, eu tive que cair de joelhos, eu chorei, eu busquei o Senhor, eu falei, Deus, meu Deus, o que é isso? Só esse capítulo aqui vale o livro. A encarnação mística do Espírito. Meu irmão, o que está nesse capítulo aqui é precioso demais. É uma verdade que você tem que ganhar. Você tem que ganhar essa verdade, você tem que ganhar essa luz no seu interior. O seu homem interior tem que alcançar essa luz para se fortalecer e crescer. A encarnação mística do Espírito Santo. Qual a ligação do Espírito Santo com a igreja? Olha, sem palavras, tá? Sem palavras. Ele cita aqui Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, junto com Basílio e os pais capadócios, e aqui ele traz todo um estudo, uma revelação sobre a encarnação mística do Espírito Santo. Claro que eu não vou falar, porque se eu fosse falar dessa temática, dessa matéria, eu precisaria de um vídeo de pelo menos, para começar, um vídeo de uns 15 minutos, isso fazendo uma série sobre isso. Mas é maravilhoso. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte, eu vou colocar dois livros como pontos de equilíbrio. Porque assim, meus irmãos, a gente sabe que a palavra de Deus é a Bíblia, é o que está na Bíblia. A inerrante palavra de Deus é o que o Senhor nos registrou por meio da Bíblia. Tudo que os irmãos, ainda que preciosos, eruditos e profundos nos trazem, eles são para nossa edificação, porque Deus repartiu dons aos homens, Deus deu dons a esses homens, e por meio de seus dons a gente cresce e é edificado, mas nem tudo que eles falam é infalível. E pode haver um ponto ou outro que você possa discordar respeitosamente do irmão, assim como eu faço muitas vezes, e continuar com a divergência, mas mesmo assim você está aprofundado num material literário desse irmão que você adquiriu. Algumas coisinhas você não vai e outras grandes coisas você vai, porque a grande profundeza de Deus é aquela revelação específica que aquele irmão teve, que você fala assim, meu Deus, isso valeu o livro. É aquela revelação que faz com que você esteja envolvido com o conteúdo literário. Às vezes um detalhe ou outro da opinião daquele irmão, você pode divergir, lógico, respeitosamente. E aí é que entra esse material aqui, que eu acho um material, um ponto de equilíbrio em toda a obra que a gente tem para falar do Espírito Santo. Andai no Espírito do Senhor, Christian Shen. Esse livro aqui foi publicado pela editora Tesouro Aberto. E assim, meu irmão, aquela discussão, o que é receber o Espírito? O que é ter o Espírito sobre? O que é ser cheio do Espírito? O que é batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo se repete? O que se repete? A plenitude, o revestimento, o enchimento? O que não se repete? O que é fato histórico? O que é a experiência que eu tenho que tomar sempre diante do Senhor? O que são dons? Até onde o Espírito coopera, até onde é o Espírito Santo, até onde, sabe? E detalhes assim, meus irmãos, que você vê aqui no subtítulo, né? O Espírito de Deus e o Espírito do homem. Ele causa um equilíbrio aqui muito importante, porque às vezes a gente fica confuso quando a gente lê o Espírito de Cristo e o Ministério do Espírito, livros da maior profundeza que eu já li sobre o assunto, até hoje. Pelo menos em português. Não vi nada semelhante a esses dois livros, de Murray e Gordon. Mas aqui ele traz um equilíbrio. Porque esse irmão, Christian Shen, tinha uma sabedoria muito grande, uma erudição, e ele conseguia. É um irmão que leu muitos outros irmãos. Né? E ele aprendeu indiretamente do Sr. Watchman Nee alguma coisa, porque ele esteve com o Stephen Kong, que foi cooperador do irmão Watchman Nee. Então, acredito que tenha bastante da visão daquele irmão, né? do Sr. Nee. Lógico que não tudo, mas assim, é um livro que vai trazer um ponto de equilíbrio, principalmente sobre a matéria batismo do Espírito Santo. O Pentecostes, ele é um evento histórico ou ele é um evento repetitivo? O que se repete? O que a Bíblia nos dá a entender
que é repetitivo? O Pentecostes ou os enchimentos, os revestimentos, aquilo que o Espírito Santo faz no homem no decorrer? Por que que Pedro foi encarregado de trazer as primeiras almas para Cristo, tanto do lado dos judeus quanto do lado dos gentios? Ele fala isso aqui, ele traz esse entendimento. E é tremendo, irmão. É tremendo, vai ajudar muito mesmo. Então, se você considerar ter essas duas obras, e aí pode ser que você fica confuso, porque são obras profundas, e às vezes não terão todas as respostas ali, ou parece que ele dá uma ideia, e aí você vai falar, pô, será que é isso mesmo, etc. Aí você consegue equilibrar aqui, tá? Mas eu não posso deixar de falar, agora são 3 livros, né? Mas não posso deixar de falar de uma obra sensacional. Uma obra, assim, que essa das obras que mais mexeu comigo sobre o assunto de uma maneira prática. De uma maneira, assim, que fala, uau, Deus, era isso. Essa obra aqui. Ele não focou, vamos ver se ele foca. Olha lá. The Communion of the Holy Spirit. Watchman Nee. Infelizmente, nós não temos esse livro em português. Eu falo infelizmente com muito sentimento, porque esse livro tinha que estar nas mãos de muitos irmãos. Assim, é absurdo o que está aqui, irmão. É impressionante. Ele vai fazer aquilo que aqui faz, né? Ele também vai traçar um ponto de equilíbrio. Só que ele vai trazer muitas coisas assim, que, sabe, vai falar do quebrantamento, de como o Espírito Santo usa o homem a partir do seu quebrantamento. Ele vai falar de coisas assim relacionadas ao poder do homem na sua alma. E inclusive isso aqui, acredito que tenha originado um livro chamado Poder Latente da Alma, também publicado, existe esse livro do irmão Watchman Nee. Esse nós temos em português, pela Editora dos Clássicos. Mas aqui vai falar do óleo do Espírito, da unção do Espírito, do derramamento do Espírito, do revestimento do Espírito, da plenitude do Espírito, do que é ser cheio do Espírito, do que é dom do Espírito, do que são manifestações do Espírito. E olha, isso aqui eu não imaginava que eu viria isso do irmão Nee. Ele falou naquelas manifestações que hoje a gente vê, e ele já dizia isso na sua época, daquelas manifestações assim meio excêntricas, inovadoras, se é que podemos dizer assim, pessoas rindo, caindo, chorando, rolando, ruivando. E ele não necessariamente condena isso. Ele apenas diz que é necessário usar um método para saber se essas manifestações são de fatos do Espírito Santo ou são manifestações enganadoras. E ele ensina a usar esse método aqui. Ele cita a senhora Penn-Lewis, a senhora Just Penn-Lewis, aqui, e fala, ele cita essa coisa do Espírito sobre, o Espírito vindo sobre, existem reuniões que de fato o Espírito Santo vem sobre as pessoas e acontecem alguns tipos de manifestações, mas ele fala que essa não é a mais vantajosa experiência que você possa ter com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai fazer muito isso com pessoas que ainda não estão tratadas pela cruz, porque às vezes precisam disso. Pessoas tratadas pela cruz, ele nos dá a entender aqui nesse livro que tem um outro trato do Espírito Santo. O Espírito Santo usa de outra forma e manifesta-se de outra forma. E assim, irmãos, ele traz um esclarecimento sobre os dons, sobre o que é unção, sobre o óleo da unção, o julgamento espiritual. Você que é um homem quebrantado, você consegue, quando você se encontra com um irmão, você consegue saber o que aquele irmão sente, o que aquele irmão tem, você toca o espírito daquele irmão. Também, muito provavelmente, através disso aqui, ou das séries de mensagens que o irmão Watchman Nee deu nessa época que saiu esse livro, deve ter saído aquele livro Liberação do Espírito, que nós temos publicado também em português pela editora Tesouro Aberto. E é isso, meus irmãos. Esse livro aqui ele é publicado no inglês pela Christian Fellowship Publishers. Está em inglês, mas é um inglês fácil. O inglês do irmão Watchman Nee é fácil. Se você tem inglês básico para intermediário, eu arrisco a dizer que você consegue ler. Vez ou outra você não vai entender, você vai pegar um dicionário e tal. Mas se o seu inglês já é intermediário, você lê facilmente isso aqui. Claro que uma palavra ou outra você vai precisar recorrer ao dicionário. Esses livros me ajudaram muito, muito acerca do assunto do Espírito Santo, tá? Eu vou colocar os links para você adquiri-los. Esse aqui você consegue ler em Kindle, eu tenho ele em Kindle também. Inclusive, a primeira vez que eu li em Kindle. Porque o Kindle tem a vantagem que você seleciona a frase e ele traduz para você pelo motor de tradução dele lá, que ele usa o motor do Bing de tradução. Você está lendo, seleciona com o dedo a parte que você não entendeu e o Kindle traduz.
Isso aqui nós temos somente impresso, ele está na editora Tesouro Aberto, você vai dificilmente encontrar em outras casas publicadoras, dificilmente você vai achar isso aqui na Amazon ou na Mercado Livre talvez você ache, mas na Amazon ou em outros sites você vai ter a dificuldade de encontrar, porque a Tesouro Aberto ela não usa o Marketplace, ela não coloca seus livros no site da Amazon. Esse aqui, que é um dos maiores clássicos que eu já li, eu não sei se eu conseguirei ler alguma coisa que tenha mais profundidade que isso. Se o senhor permitir, eu imagino que eu ficaria muito impactado se eu visse algo semelhante a isso aqui ou mais. Ele tem em Kindle, tá? Ele tem em Kindle e isso aqui é considerado por muitos a melhor obra já escrita sobre o Espírito Santo de todos os tempos. Assim, sobre o assunto Espírito Santo. É isso, tá? Se você gostou, se você achou interessante, quiser dar uma mensagem pra gente, vai ali nos comentários, fala com a gente, tá? Se você achou interessante também esse vídeo e você acha que ele contribuiu, se você tiver interesse, dá um clique no gostei e compartilha. Coloque esse material para outros irmãos, porque eu tenho certeza que tem muitos irmãos querendo aprender sobre o Espírito Santo. E às vezes eles não têm esse material, não sabem desses livros ou estão indo em livros errados, que muitas vezes tem alguma coisa boa aqui e ali, mas no final eles vão ter que desaprender aquilo que eles viram para depois aprender de maneira erudita, correta, certa, profunda e piedosa na palavra de Deus. Então por que já não ajudá-los compartilhando esse material? Tudo bem? Vou deixar os links também para você adquirir cada um deles, tanto em Kindle quanto impressos, que tiverem Kindle impresso. E eu desejo para você que esse vídeo possa ter valido a pena o seu tempo e te inspirado a buscar materiais como esses. É isso aí, my friends, do coração, peregrinos e peregrinas. Nos vemos logo ali. Um abraço.